Desde o princípio, mesmo o homem, tendo recebido da parte de Deus uma palavra de ordem, para andar segundo a sua palavra e viver com ele e para ele, o homem preferiu, de forma arbitrária, andar pelos seus próprios caminhos. E isso trouxe na face da terra a corrupção. Nós vemos que o texto sagrado vai dizer que a terra estava corrompida, mas em meio a tanta corrupção na terra, nós vemos que alguns grupos, algumas pessoas buscaram servir a Deus, buscaram andar em santidade. Santidade na terra corrompida. Nós vamos refletir sobre isto e eu gostaria que você ficasse comigo. Vem, vamos refletir juntos. Em Gênesis capítulo 6, versos 11 e 12, a palavra do Senhor declara como estava a terra. E é claro que continua esta questão da corrupção, crescendo cada dia mais. O Senhor Jesus, ele disse que pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e é isto o que nós estamos vendo. Mas em meio a tanta corrupção na terra, nós podemos ver sim pela palavra que várias pessoas e grupos decidiram andar em santidade, mesmo em uma terra corrompida. O texto sagrado de Gênesis 6, versos 11 e 12 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então observa que o ser vivente, as pessoas, elas decidiram de forma arbitrária, livres, decidiram andar de forma corrompida ao invés de andar com Deus, pela sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, os seus estatutos. Porém, quando eu olho para a palavra de Deus, mesmo neste contexto, mesmo neste tempo que nós pegamos lá em Gênesis, tanto capítulo 5, 6, 7, nós vemos que pessoas e grupos andaram com Deus, decidiram andar com Deus. Por exemplo, a declaração de Hebreus, capítulo 11, verso 5, vai falar sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então nós vemos que é neste ambiente de corrupção, em uma terra que está cada vez mais graçando aí a corrupção, o pecado, as pessoas decidindo andar pelas suas próprias vontades e deixando de andar de acordo com aquilo que Deus estabelece. Mas de que forma que Enoque ele consegue andar com Deus? Como que Enoque agradar a Deus? A resposta, 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então nós vemos que esta declaração do apóstolo Pedro, dizendo sobre a questão da santidade do povo que quiser andar com Deus e viver de forma agradável a Deus, tem que andar em santidade. E eu olho para Enoque justamente em um tempo, em um momento onde as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. Enoque decide andar com Deus e não tem como andar com o Senhor se não vivermos em santidade e santificação de vida. E é isso que está fazendo Enoque. A declaração da palavra de Deus é muito clara. Enoque andou com Deus, né? Então nós vemos que não dá para andar com uma pessoa se nós não estivermos de acordo com ela, né? E a outra pessoa também não andará conosco se não estiver de acordo com as nossas vidas, com as nossas ações. Então eu vejo que tanto Enoque quanto Deus, os dois ali entram em união e andam juntos, porque o texto sagrado vai dizer lá em Gênesis 5, 22, 23, 24, andou Enoque com Deus. Agora observa que a decisão de andar com Deus é de Enoque. Deus já havia chamado o homem lá em Gênesis 3, quando Deus chega para Adão e diz: Adão, onde você está? É a vontade de Deus andar com o homem. Mas também precisamos responder, dar uma resposta para Deus, e Enoque dá essa resposta andando com Deus em santidade e em santificação de vida. 1 Reis 19, 18, em um momento de apostasia praticamente generalizada nos dias dos reis ali, principalmente Acabe, o rei de Israel, é o rei vigente da época.
aonde a idolatria estava graçando, estava evoluindo cada vez mais, aonde os profetas de Deus estavam sendo perseguidos e mortos a fio de espada, nós vemos que Deus ainda conta com um grupo que anda com ele, vive para ele. Capítulo 19 de 1 Reis, verso 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Qual é o tempo? O tempo aqui é justamente aonde as pessoas estavam se afastando de Deus, tanto é que Elias chega para estes grupos de pessoas e faz simplesmente uma pergunta: olha, se Baal é Deus, vocês sigam a ele, se o Senhor é Deus, vocês sigam, mas saiam de cima do muro, não tem como ficar em cima do muro. E é claro, este grupo aqui de 7.000 que Deus ele reserva para ele, para adorá-lo, para andar honrando a ele, para andar engrandecendo o seu nome, é justamente num tempo de apostasia e idolatria nos dias do profeta Elias. Então nós vemos que este grupo aqui honra a Deus e anda glorificando ao Senhor. E é claro, a terra está sendo corrompida, no caso Israel corrompido pelo pecado, trazido ali por Jezabel e os seus profetas, os profetas de Azera, os profetas de Baal. Malaquias capítulo 3, qual é o momento aqui? Aonde nós estamos situados em Malaquias 3? Justamente num tempo em que as pessoas estão questionando se é viável ou não, se é gratificante ou não servir a Deus, adorar a Ele, honrar a Ele, seja com a vida, seja com as posses, seja com as finanças. Olha o texto de Malaquias 3, versos 14 a 16. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Este é o momento em que as pessoas estão dizendo aqui, inútil é servir a Deus, é um grupo de pessoas. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha a arrogância do homem, a prepotência do ser humano, achar que pode se voltar contra o Criador e que vai dar certo, muito pelo contrário. Agora observa o versículo 16. Depois aqueles que temiam ao Senhor, este é o grupo que está aqui em meio a esta rebeldia contra Deus, um grupo que honra ao Senhor. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Então, em meio a esse grupo de pessoas que estavam ali questionando se era viável servir a Deus, se tinha algum proveito servir o Criador, Deus encontra um grupo de pessoas dizendo, não, melhor é honrar a Deus, melhor é estar junto de Deus, melhor é estar buscando viver em santidade, em santificação, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Nós vemos que mesmo em meio à corrupção na terra, Deus sempre contou e sempre contará com um grupo de fiéis na terra que o servem, que o amam, que o adoram, mesmo que ainda algumas pessoas lutem contra, né? Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Se nós observarmos o histórico de Éfeso, era uma cidade idólatra, uma cidade pagã, onde tinha ali deuses estranhos e as pessoas estavam se voltando para eles. Mas em meio a este terreno tão propenso à idolatria, nós vemos Paulo escrevendo para os irmãos de Éfeso dizendo aos santos, ou seja, aqueles que vivem em santificação, aqueles que honram a Deus. Então é neste ambiente de idolatria onde tinha ali o templo da deusa Diana ou Artemis, tanto para os gregos quanto para os romanos, nós vemos ali que é neste ambiente de idolatria, promiscuidade, imundícia espiritual, em que Paulo encontra aqui, né? Através de Paulo, Deus encontra um grupo de fiéis que está ali servindo a ele, e Paulo os classifica como aos santos que vivem em Éfeso, ou seja, em uma cidade voltada à idolatria, à promiscuidade, ao pecado, mas ali havia um grupo de pessoas que serviam ao Senhor Jesus, que estavam ali glorificando ao Criador, pessoas cheias do Espírito Santo, promovendo a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. É neste ambiente. O que eu tenho sempre dito e tenho observado é que meio à corrupção da terra moral, espiritual, Deus sempre contou com o remanescente fiel e sempre contará, desde o início até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. No entanto, você tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são
dignos, mesmo em meio à corrupção agora dentro da igreja de Sardes. Jesus, o nosso Senhor, conta com um grupo. O texto sagrado diz que são os poucos. Isso aqui é Jesus falando para o anjo da igreja de Sardes. Você tem aí no meio da sua igreja uns poucos que me servem, que não se contaminaram, né? Ou seja, em meio a esta corrupção, até mesmo dentro da igreja, o Senhor Jesus, ele sempre contou com aqueles que são fiéis a ele, que honram ele, que glorificam a ele, e ele faz questão de dizer aqui, olha, eles andarão comigo, ou seja, eles têm comunhão comigo, porque escolheram não se contaminar. E para finalizar, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só temos uma forma de nos santificar perante a corrupção que vem cada vez mais crescendo na terra. É andar pela palavra de Deus. E aqui Jesus, ele é muito claro na sua oração sacerdotal ao Pai. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é um agente direto de santidade e santificação para as nossas vidas. E eu gostaria que você pegasse essa palavra, absorvesse ela, e mesmo vendo tanta corrupção, tanta contaminação na terra, você andasse também observando o exemplo dessas pessoas e tivesse na sua vida a palavra de Deus para te santificar. E esta é a nossa palavra, e que o Espírito Santo, ele venha trabalhar na sua mente, no teu coração, na tua alma, e Deus venha ser louvado e engrandecido através da sua vida, quando você decidir andar pela palavra de Deus e santificar a tua vida, mesmo em uma terra cheia de corrupção. Amém? Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.